Oi! Hoje vamos conversar um pouquinho sobre a nossa responsabilidade, sobre o nosso crescimento espiritual. Vou ler um pedacinho de uma mensagem que eu estava estudando aqui, olha. Se recebemos talento de riqueza terrestre, nos entregamos à vaidade. Se detemos o dom da pobreza, nos inconformamos. Se recebemos um lindo corpo via de regra, caímos nos excessos destruidores. Se temos um corpo defeituoso, muitas vezes perdemos tempo com desespero inútil. No prazer, incontido, sem regras. Na dor, só revolta. E quando nós estamos livres, podemos inclusive oprimir os nossos irmãos. Isso é a nossa rotina, isso é o que acontece com a maioria de nós. Então, nos momentos de dor, a gente busca alguma coisa, né? A gente quer recorrer. E entra naquela história de querer barganhar com Deus, né? E aí, muitas vezes, as pessoas comentam comigo assim, mas eu sempre dou dízimo, eu sempre compro cesta básica, eu sempre ajudo alguém na rua, eu procuro ser bacana com os moradores do meu prédio, por exemplo. Que bom que você faz tudo isso, mas isso não quer dizer que você tendo boas ações, você está livre de enfrentar as dificuldades que são programadas, que você vai ter que passar por elas de alguma maneira. Por quê? Porque essas dificuldades são elas que nos ajudam a crescer, são elas que abrem o nosso coração, são elas que abrem os nossos olhos para a importância que a gente tem que dar mais para o nosso coração, para o que está dentro de nós. A parte material é só um detalhe. Daqui a pouquinho a parte material fica toda aqui, então você só leva aquilo que está dentro do seu coração. É muito importante que a gente tenha essa responsabilidade. Jesus está sempre do nosso lado, sempre. Ele está sempre ali para estender a mão para a gente quando a gente precisar. Só que vida é movimento. Então somos nós que temos que fazer o movimento de buscar a Jesus, de procurar aceitar aquela dificuldade, entender, procurar tirar proveito daquele momento, ao invés de ficar perguntando: por que, Jesus? Por que fizestes isso comigo? Você deve perguntar: para que, Jesus? Onde eu preciso melhorar? Onde eu estou errando? O que é que eu preciso mudar em mim mesma? Nós somos cheios de enfermidades morais, né? Vaidade, a gula, a raiva, a mágoa, tem muita coisa que a gente tem que a gente precisa trabalhar nisso. Então é importante que possamos olhar para dentro de nós mesmos, entender, saber aquilo que a gente precisa trabalhar mais e sair em busca. Jesus está com a mão estendida. A gente tem que fazer o movimento de caminhar até Ele. E esse trabalho, ele tem que ser incessante. Jesus quer trabalho, Ele dá a semente. Mas Ele quer que a gente faça alguma coisa. Vamos comparar Jesus com a nossa vida, por exemplo. Os nossos pais, eles nos ensinam, eles tentam passar a experiência, mas eles não vivem para a gente. Os nossos mestres, nossos professores, eles tentam nos tirar da ignorância intelectual, mas nem por isso nós estamos isentos de provar aquele aprendizado. Os amigos, muitos nos reconfortam, nos dão a mão, mas eles não carregam a nossa luta, eles ficam ali do lado da gente. Os cientistas, eles fazem o trabalho dele, descobrem a vacina, mas a gente precisa ir lá e tomar a vacina. Então, a gente precisa de ter esse movimento, sair da preguiça, sair da inércia, sair da rotina, porque a gente entra num círculo vicioso da rotina e a cabeça só tem essas coisas materiais e esquece que você precisa serenar a mente, acalmar a mente, ouvir o seu coração, se conhecer melhor para poder descobrir aquilo que você precisa. Então, somos nós que temos que trabalhar, nós. Não é Jesus que vai fazer o milagre. O milagre não vai acontecer se você não quiser. Você precisa caminhar junto.
E o que a gente tem que fazer? Trabalhar e servir. Vigiar o coração, para que a prática do bem nos traga, nos resgate a consciência e o coração tranquilo. A gente precisa ter por norma, rotina, realizar benefícios generalizados. Qualquer benefício, não importa quem, dê sem olhar a quem, não importa se a pessoa não agradeceu, se a pessoa não entendeu, faça o que o seu coração manda, fique livre, sabe? Você tem que ser você com você mesmo. Bom, eu estou tranquilo. Quando você simplesmente doa algo material, isso quer dizer que você tem compaixão pelo próximo. Mas não quer dizer que você está livre de tentar dominar essas enfermidades morais que maltratam a gente, né? A gente tem muita dificuldade por isso, porque a gente não aceita. Então, vamos evitar a rotina improdutiva. Sabe aquela rotina que a gente entra no cotidiano e não cresce, não busca crescimento espiritual? Então, vamos sair dessa rotina improdutiva e vamos procurar acesso à verdadeira compreensão, estudando, meditando, silenciando a mente e trabalhando. Deus nos dá a semente, mas pede que a gente trabalhe. Se a gente não trabalha, o pão não aparece. Ele espalha os ensinamentos. Todos nós sabemos muitos ensinamentos de Jesus. Ele pede estudo, ele pede disciplina. A gente precisa ter disciplina. E para a gente conseguir esse aprimoramento, é muito importante essa disciplina. Então, Jesus fala uma coisa muito simples. Confia, escuta seu coração e trabalhe incessantemente.